o primeiro a ser descoberto e o maior satélite de Saturno. Além da Terra, é o único corpo celeste conhecido pelo homem que possui uma hidrosfera completa. Ainda é o único satélite conhecido a ter uma atmosfera normal. E também um objeto com probabilidade de existir seres vivos além da Terra. Olá, pessoal! Tudo o que falamos até agora se refere ao satélite Titã, um dos corpos mais interessantes do Sistema Solar. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Pipa. Hoje gostaria de apresentar o satélite Titã e como foi a sua trajetória. Então, hora de começar o nosso vídeo. Um satélite incomum. Titã foi descoberto em 1655 pelo astrônomo holandês Christian Huygens. Enquanto observava Saturno, ele notou uma grande lua orbitando Saturno. Curiosamente, ele quase acertou o período orbital desse objeto, que é de cerca de 16 dias. Mas teve dificuldade em dar um nome para esse objeto celeste. Titã era chamado originalmente apenas de Lua de Saturno, mas quando outras luas foram descobertas, foi chamado de Lua de Huygens, ou Saturno VI, sexta lua de Saturno. O nome Titã foi dado em 1847 por John Herschel, filho do famoso astrônomo William Herschel. Titã é um satélite bastante grande, maior que Mercúrio, mas por estar perto demais de Saturno, torna difícil seu estudo por meio de telescópios antigos. Apesar disso, os cientistas desde o início já tinham notado que este satélite era monocrômico. Enquanto outros satélites como a Lua possuíam algum tipo de estrutura, Titã parecia ser monócrono e amarelado. Em 1907, os cientistas especulavam que Titã, a maior lua de Saturno, tinha uma atmosfera espessa que escurecia sua superfície. 37 anos depois, em 1944, essa hipótese foi confirmada. Observações espectroscópicas revelaram que Titã realmente tem uma atmosfera contendo grandes quantidades de metano. Nos 35 anos seguintes, poucas pessoas se interessaram por Titã, quase não existindo mais pesquisas. Nessa época, os corpos maiores do Sistema Solar também deixaram de ser estudados, mas os métodos de observação das estrelas e galáxias distantes se desenvolveram notavelmente. Pesquisar satélite já é uma tarefa difícil. Agora imagine então um satélite nessa situação. Mesmo a existência de uma atmosfera não foi suficiente para chamar sua atenção. Somente agora descobrimos que este satélite é um objeto único no Sistema Solar. Aliás, nem imaginavam que Titã poderia se tornar um novo berço da humanidade. O pensamento na época era de que a luz solar é essencial para a vida, e em Titã não chega muita luz solar. Além disso, o Sol era longe e a luz do Sol ficava bloqueada pela atmosfera. Foi então somente na década de 1970, quando as fumarolas negras foram conhecidas, é que descobriram que pode existir vida sem luz. Foi também neste momento que foram tiradas as primeiras fotos de Titã. Sessão de fotos no mundo distante. O primeiro satélite artificial que conseguiu fotografar Titã com sucesso foi o Pioneer 11 em 1979. No entanto, a qualidade da imagem naquela época não era muito boa, e só foi possível constatar que Titã tinha uma atmosfera com cor alaranjada e era gelada. Na verdade, eram informações que nem precisavam das imagens para se saber. Mas no ano seguinte, tivemos a felicidade de a Voyager 1 conseguir chegar em Titã com sucesso. Com os equipamentos mais modernos da Voyager, foi possível realizar um estudo mais detalhado de Titã. Foi então nessa época que Titã, que era considerado um satélite sem graça, passou a se tornar um pouco mais interessante. Em especial, foi descoberto não apenas que Titã possuía uma atmosfera, mas que sua atmosfera tinha uma massa superior à da Terra. Esse fato contradizia diversos pensamentos da época de que corpos relativamente pequenos não tinham gravidade suficiente para manter uma atmosfera e ainda adequada. Foi possível também descobrir a composição atmosférica de Titã. A sua atmosfera é composta por 98% de nitrogênio, 1,5% de metano e 0,5% de vários outros gases.
Esta atmosfera tem cerca de 400 quilômetros de espessura e a pressão na superfície de Titã é 1,5 vezes maior que a da superfície da Terra. Devido a essas características, infelizmente, constatou-se que seria impossível estudar a superfície de Titã, pois a atmosfera de Titã está sempre coberta por uma névoa laranja de nuvens de metano e compostos orgânicos. No entanto, as observações de Titã continuaram por vários anos, inclusive com a utilização do famoso telescópio espacial Hubble, mas somente foi possível obter informações simples da superfície, como a ausência de calotas polares. Até meados dos anos 2000, os cientistas tinham muitas teorias sobre o que estaria escondido sob as densas nuvens da lua de Saturno, Titã. A maioria especulava que a superfície continha um oceano de hidrocarboneto líquido ou algo semelhante. Foi em 2004, quando o famoso Cassini-Huygens passou em Titã, que finalmente uma exploração mais profunda desse mundo misterioso passou a ser possível. A superfície de Titã passou a ser pesquisada por equipamentos de radar e foi fotografada com sucesso pela primeira vez pela Huygens Probe, que foi lançada em Titã. O que foi encontrado lá confirmou as previsões mais improváveis dos cientistas. Titã, como a Terra, possui uma verdadeira hidrosfera. Mas em vez de água, tinha hidrocarbonetos líquidos como metano e etano. Em Titã há pelo menos 3 mares, ou seja, mais precisamente lagos muito grandes, chamados de Kraken Mare, Punga Mare e Ligeia Mare. Esses mares são alimentados por vários rios que recebem águas pluviais. Pode ser que os oceanos de Titã contenham geleiras, mas ainda não foram descobertos. Há uma outra diferença entre a hidrosfera de Titã e a hidrosfera da Terra. Titã não possui um corpo de água permanente. Isso se deve à duração das estações de Titã, que são muito longas, que duram cerca de 7 anos. Em Titã, quando o hemisfério está no verão, os hidrocarbonetos líquidos evaporam completamente e são carregados pelas correntes atmosféricas para o lado do hemisfério do inverno. Se transforma em chuva, que cai e forma um novo corpo de água. Isso também explica o motivo de ter sido encontrado 2 grandes corpos de água no hemisfério norte e nenhum no hemisfério sul quando Titã foi observado. Curiosamente, além da hidrosfera de hidrocarbonetos, Titã pode ter água normal no subsolo ao invés da superfície. Titã está além da chamada linha de neve. Isso é, muitos corpos como Titã possuem em seus mantos subterrâneos gelo no lugar de rochas. A gravidade de Saturno aquece o interior de Titã, transformando esse manto em um oceano, muito parecido com o oceano subterrâneo da Lua de Júpiter, a Europa. Mas será que pode existir vida em Titã? Essa ainda é uma pergunta difícil de se responder. Os cientistas dizem que as condições em Titã se assemelham às da Terra primitiva, antes de ser aquecida pelo Sol. No entanto, dizem que a Terra era um pouco mais quente. Além disso, este satélite é rico em moléculas orgânicas, mas há um longo caminho a percorrer para as moléculas orgânicas simples se transformarem em células procariontes. Mas como já se passaram 4 bilhões e meio de anos desde que Titã se formou, então pode ser que seja possível. E chegamos ao final do nosso vídeo de hoje. Pessoal, obrigado a todos por assistirem até o final. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Vamos apresentar a conclusão do vídeo de hoje. Se houver um oceano em Titã, é possível que haja vida nesse satélite. Seria interessante se a gente pudesse analisar um satélite de Saturno detalhadamente e descobríssemos na superfície, no subsolo de Titã, 2 biosferas extraterrestres diferentes. Isso seria mais do que um grande avanço na biologia, pois também nos ajudaria a entender melhor a evolução da vida em nosso próprio planeta. O que vocês acham disso? Deixe os seus comentários abaixo. Eu sempre os leio com bastante entusiasmo. Além disso, se você ainda não se inscreveu no canal, não esqueça de se inscrever e curtir o nosso vídeo. E compartilhe também esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais. Vamos expandir a comunidade de fãs do espaço e da ciência. Então, pessoal, chegou a hora de nos despedirmos por aqui. Um forte abraço e até breve, aqui no nosso canal Pipa. Tchau, tchau.